Oi, gente, tudo bem? Então, eu sei que eu tô sumida. Falei que eu não ia fazer isso de novo e acabei fazendo, mas eu fiquei com saudade de gravar. E o motivo foi muito idiota, que teve um dia na semana que eu não consegui fazer as coisas, aí eu não postei naquela semana, e aí isso desencadeou um evento em cadeia que eu não fiz mais vídeo, não fiz nada. O bom é que tô com o roteiro aqui pronto, que já tava da época, o que é ótimo, porque eu escrevi tudo que tava, eu tava com memória fresca do último anime que eu tinha terminado na época. Claro que agora eu vou ter mais assuntos pra falar, tô com eles todos já na cabecinha já, e já fiz o desenho também, vocês estão acompanhando ele aí. E a gente vai falar sobre Assassination Classroom. Por que vamos falar de Assassination Classroom? Porque, felizmente, eu já tô com o roteiro pronto aqui, então minhas impressões foram registradas. E também porque foi um anime muito surpreendente, sabe? Eu não sabia nada sobre ele. Meu namorado que recomendou da gente começar a assistir, ele colocou o episódio lá e falou: vamos começar, se você gostar a gente continua. E aqui estamos nós, eu adorei, adorei boa parte, vai, porque tem alguns absurdos no meio, mas eu gostei bastante, me tocou bastante, tanto que foi um anime que eu chorei tanto no final. Eu chorei tanto. Nossa, cara, como eu chorei, porque realmente a gente se apega aos personagens, sabe? A trama em si é sobre o quê? É sobre uma classe excluída do resto da escola por serem vistos como inferiores. Sabe, a dinâmica da escola onde eles estudam, que é muito renomada lá no Japão, ela é regida de um jeito, digamos que estranho, porque o diretor, ele acha que tendo um exemplo ruim para os alunos se inspirarem, vão fazer os outros alunos se empenharem mais para dar certo. Eles são da turma 3E, como eu comentei. A classe A, ela é a mais inteligente, a mais empenhada, quanto mais os alunos, e assim sucessivamente até a classe 3E, que é a que a gente conhece, que são os azarões, os vistos como burros e essas coisas. Essa classe, ela fica lá no topo da montanha, no outro campus praticamente, tendo que escalar aquilo tudo todo dia para ir para a sala, sem nenhuma infraestrutura adequada, enquanto os outros alunos ficam lá no prédio chique normal, vivendo uma vida boa. Só que essa turma em específico, elas acabam ganhando uma missão num dia do nada pelo governo, já que aparece essa criatura amarela, cheia de tentáculos, querendo dar aula com essas crianças. Na verdade, é uma exigência que ele faz, né, para ele não destruir o mundo, já que a criatura ela alega que um tempo atrás ela explodiu a lua, e realmente a lua ela tá explodida durante esse tempo, deixando ela num formato crescente eternamente. Não existe mais lua cheia porque aconteceu esse evento e acabou com a lua. Então esses alunos eles teriam esse tempinho de mais ou menos um ano até eles se formarem para concluir essa meta de matar o próprio professor. Então o governo chegou com a criatura, explicou a situação, forneceu as armas que são letais à criatura, mas não afetam os humanos, e eles teriam essa missão secreta, né? Já que eles teriam que realizar isso até a sua formatura. E assim, no começo, eu e minha namorada, a gente ficou muito instigado com esse plot, sabe? A gente ficou pensando, cara, que tipo de coisa que eles vão contar pra preencher essas 2 temporadas sem ficar cansativo, sabe? E eu digo pela gente, não fica cansativo, porque a comédia, ela é muito boa. O professor, que foi apelidado de Koro posteriormente, ele é muito brincalhão e as tentativas de matá-lo são absurdas. E ele é muito carismático, ele compreende os alunos e é uma figura muito bem-humorada, gostosa de acompanhar. Além de sempre ter uma informação nova sobre ele mesmo, só para poder não dar chance para os alunos cumprirem esta missão, sabe? Ele sempre tem uma cartada na manga, uma informação extra. Mas é capaz de eu falar isso mais pra frente, né? Que eu não quero falar com tantos spoilers agora. No começo do anime, o principal obstáculo é que ele tem uma super velocidade, que é a de Mach 20. Mach, para quem não sabe, porque eu também não sabia, é a velocidade de um objeto do ar dividido pela velocidade do som do ambiente, sendo a velocidade do som Mach 1, né? Essa é a base. Então, durante os episódios, vamos ver muito dessa relação aluno e professor, com as tentativas de assassinato, eventualmente, o que é muito engraçado,
porque eu acho que é a vontade de muitos alunos na época da escola. E aqui é tratado tão naturalmente, é mais um dia qualquer, o que a gente vai fazer pra tentar matar o professor hoje? É literalmente uma quebra de expectativa, né? Que eles vivem muito bem entre si, ao mesmo tempo que tem essa meta por trás, e mesmo assim eles se entendem muito bem, tipo, tudo bem que vocês querem me matar, mas vocês são meus alunos, tem que fazer isso direito. Ele fica dando ensinamentos pra ajudá-los a serem bons assassinos. Mas assim, o meu adendo sobre esse anime é que ele tem muitos momentos estranhos ao longo do enredo. Eu falo isso porque ele acaba indo pra um lado que eu não sei dizer, é um humor meio pervertido, que pode dar um pouco de estranheza na gente. Em mim, no caso, deu muita estranheza. Aí eu lembro que é Japão, e pode ter gente com humor esquisito, né? Dava uma vergonha alheia às vezes, especialmente no episódio 4. O meu foco é no episódio 4. Eu tô escrevendo isso e falando isso só por causa do episódio 4, que é quando chega a nova professora, né? Adoro o apelido que dão pra ela porque ela é estrangeira, aí o nome dela é difícil pro pessoal pronunciar. Só que tem uns momentos nesse episódio que me deixaram tão em choque que eu quase dropei. E depois essa personagem é trabalhada de um jeito que dá muita vergonha alheia às vezes, muitas vezes na verdade. Apesar disso, eu diria que vale a pena continuar, já que, por mais surpreendente que seja, a mensagem sobre a educação desse anime é muito boa. A relação entre os personagens é muito bonita de acompanhar, além de ser impressionante como a gente acaba se apegando a boa parte dos alunos ao longo do anime. Porque a sala é grande, é muito aluno, e mesmo assim eles conseguem dar atenção para boa parte deles. E é muito legal que a gente entende as suas motivações, o que fez eles pararem lá, um pouco da sua vida, e isso é muito legal. E pra parte sem spoilers, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu quero falar muito sobre o final dele. Então, se alguém quiser dar uma chance, vão lá ver pra ver se é tipo pra vocês, sabe? Certo, então se você ficar por aqui, apesar de não ter assistido e não ligar pra spoilers, vou tentar resumir extremamente o que acontece pra contexto, indo comentando as partes que mais me pegaram, porque são as que estavam mais frescas na memória quando eu escrevi isso. Porque era pra ter falado no presente, mas isso aconteceu há bastante tempo atrás. Mas tá, depois que a gente descobre o passado do Koro, que ele foi um antigo assassino traído pelo seu pupilo e usado para experimentos, ele se apaixona por uma moça que trabalha lá. E essa Songamonga me irritou, porque, nossa, ela é muito passiva, muito passiva. Tá noiva do cientista lá, que ele é meio doido, que também é assistente dele. E ele trata ela mal pra caramba, a ponto de bater nela por ela demorar um tiquinho pra não fazer o procedimento. Ela cai no chão com a porrada, ela cai no chão da porrada e age como se estivesse tudo bem. Não tá tudo bem, minha filha. Mas assim, além de ser assistente desse lugar científico, ela também é professora da turma E. Ela adora ser professora, mas o cara quer a todo custo que ela só seja assistente dele em tempo integral. E fica por isso mesmo. Ela não se impõe nem nada. E ainda se apaixona pelo Koro, que tá sendo colocado lá pra ser feito experimento nele. Ou seja, ela se apaixona por um assassino que tá preso, sofrendo mudança genética, lá da Deadpool, mano. Só que menos brutal visualmente, claro. A dor do Koro é mais interna, assim, não é tão jogada na cara como no Deadpool, né, que a gente vê tudo e tal. Nesse rolê todo, eles também tinham cobaias de ratos lá na Lua, que chegam num pico da transmutação deles e acontece a fatídica explosão que destruiu a Lua. E com o bafafá que ficou lá na central com isso, o Koro aproveitou que já estava com alguns benefícios físicos e aproveitou para meter o pé de lá. Só que o local ele acabou sendo destruído. E a assistente que tinha se apaixonado pelo Koro, ela se mata por ele, né? Ela impede um tiro com o próprio corpo dela. E no meio da sua morte, ela fala assim, ó, que morrer por você vale a pena. Morrer. Sério, minha filha, por um assassino que você conhece há um ano só. Cara, eu quero nem saber que vida triste que ela tinha pra acabar dessa forma, velho. Na moral. Ela se odiava, mano. Se odiava muito. Não é possível um treco desse. Ela se apaixona por um assassino, tá num relacionamento que o cara bate nela, que é tóxico, que quer que ela deixe o negócio que ela gosta. E depois ela gosta do assassino, se mata por ele, pra poder salvar a vida desse assassino. E fala que vale a pena. Como assim vale a pena morrer por um cara que você conhece há um ano, minha gente?
Quem é que se mata por... Cara, isso me deixou tão pé da vida. Vocês não tem... Acho que vocês estão tendo noção, né? Eu não sei nem o que dizer. Nossa, cara, que songamonga, que mulher idiota. Mas beleza. Com isso, o coro ele assume a classe dela e se empenha muito nos alunos, né? Fazem os alunos superarem o campus principal e, acima de tudo, dão a confiança que eles precisavam em si mesmos de novo. Porque eles serem essa turma menosprezada, sem atenção, eles estavam sem esperança de melhorar, se achando burros mesmo. Mas eles só precisavam de alguém que os enxergasse e desse essa atenção que eles precisavam. Então, no final, os alunos já estavam apegados no coro e boa parte deles já não queria mais matá-lo, o que levou num combate de paintball na turma, porque metade da turma queria matar ele, a outra metade queria salvar ele, e aí foram pro embate lá. Me lembrei um pouco de Percy Jackson por causa da caça-bandeira, mas enfim, devaneios. E eu não sei se é porque essa parte me pegou muito, mas pra mim é uma das melhores partes do anime inteiro. Porque mostrou o quanto os alunos haviam ficado habilidosos, sabe? Eles estavam incríveis, a competição foi maravilhosa de ver. E no final, os dois melhores amigos, né, o Nagisa e o Karma, lutam entre si. Com o Karma acabando cedendo lá, pois a situação que ocorreu ele seria visto como covarde se vencesse o Nagisa, fazendo o time pró salvar Koro ganhar. Na pesquisa para salvar ele, a gente descobre que o dano de destruição é inversamente proporcional ao tamanho da cobaia. Então seria mais provável que o Koro se desintegrasse gradualmente ao longo de 90 anos do que explodir como houve com os ratos. E para os alunos estava tudo certo. Só que um dia antes da explosão prevista pelo Koro, o governo isolou o professor na montanha da escola, carregando um raio mortal contra ele e soltando notícias que a criatura tinha feito os alunos de reféns e que ele deveria ser morto mesmo, sabe? A turma toda se revoltou com o movimento abrupto sem avisá-los, então eles se juntaram para invadir a área e conversar com o Koro. Eles conseguem, só que o cientista que transformou o Koro em criatura aparece no momento. E ele já era um adversário que estava presente ao longo do enredo, junto com seu antigo pupilo, que também foi transformado numa criatura, porque ele estava com sangue nos olhos para acabar com seu antigo mestre. Então é uma luta muito doida dos dois contra o Koro e me agonizou a turma não fazer nada. Na minha cabeça deveria ter armas no armazém ou coisa do tipo, mas eles ficaram só assistindo. Também pode considerar que é porque eles estavam meio receosos, porque o nível da luta estava muito acima deles, mas eu imaginei que o pessoal ia fazer alguma coisa, sabe? E também tem uma coisa que eu considero um furo de roteiro, porque se a barreira era contra a genética do Koro, como o pupilo transformado conseguiu passar? Eu não sei. Meu namorado sugeriu que eles estavam lá quando formou a barreira, mas aí eu acho que é forçar um pouco, porque será que eles não foram antes, sabe? Ou também, pensando aqui com os meus botões, pode ser que a proteção seja de dentro para fora do que o inverso, né? Pode até ser isso seguindo a lógica da expansão de domínio do Jujutsu, né? Quem tá dentro não sai, mas quem tá fora pode entrar porque não há benefício em entrar no domínio. Pode até ser isso. Mas tá, o Koro consegue vencê-los. Um deles acaba sendo derrotado ao encostar nessa barreira que derrete ele. Nisso, o Koro fica exausto e lança aquela indireta para os alunos. Esse é o momento de matar o alvo, galera. Poxa, eu não consigo me defender mais. E nesse sentimento conflituoso, eles querem que ele viva, mas se é pra morrer, que seja nas mãos deles. E eles se esforçaram tanto pra isso, sabe? Se não fosse ele, seria o raio mortal. Então, é como se todos esses esforços que eles tiveram pra se tornarem bons assassinos não tivessem valido de nada. Então, eles se juntam numa cena de destruir o coração. E como não tem tempo de despedida, o Koro faz a chamada uma última vez. E todo mundo sofrendo e eu chorando junto com todo mundo, porque é muito triste. Até que... vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Então, a gente vai pro último episódio, que mostra eles no futuro. Eles ganharam o prêmio pela morte do Koro, então eles compraram o campus velho que eles estudavam e estão cuidando dele, fazendo atividades de vez em quando. E o Nagisa, que é o protagonista, né?
meu novo andrógeno favorito, que tava prometendo pacas, tava com uma habilidade assassina acima dos outros, lá no pico, todo top, se inspirando no Kuro pra ser professor e tal. Nossa, cara, ele sofreu bullying até pelos roteiristas, meu. O bichinho não cresceu mais desde o fundamental. Virou professor e deram a turma dos bandidos pra ele. Sem moral alguma com eles. Termina com ele pondo medo em um dos alunos depois dele ameaçá-lo. E sei lá, ela tava esperando mais pro Nagisa, queria que ele fosse mais respeitado. Mas não, coitado, nem pra virar um assassino de aluguel. Nada. Ele virou um professor baixinho e menosprezado. Nossa, isso me frustrou. Até porque depois que a gente descobre o passado dele, que a mãe dele tratou ele sempre como uma menina e tal. Nossa, o bichinho só sofreu. E aí, depois que a gente acha que ele vai ter um upgrade na vida, não. Vai ser um professor numa escola fajuta. Que bom que ele dá medo, pelo menos. Pelo menos isso, né? Senão, tadinho, meu. Mas tá. Isso é tudo sobre o anime. Minhas observações, o finalzinho dele aqui pra vocês, que eu tava querendo conversar sobre. Desculpa se eu me embolei um pouco pra conversar. Vou ter que voltar a pegar o ritmo pra escrever, pra poder gravar o áudio certinho e tal. Mas eu já tô com os próximos vídeos planejados também. Então hoje vai ser Assassin's Classroom. Depois eu vou falar de outro anime que eu assisti, que foi Senpai wa Tokonoko. E eu gostei muito. Esse é um pouco mais LGBT e tal, e eu gosto. Eu tava procurando mesmo um nesse tema. Então eu tô doida pra falar sobre ele, porque ele foi muito gostoso de assistir. Talvez eu fale de Demon Slayer depois, porque eu terminei de ler os mangás ultimamente, né? O filme lançou, eu assisti o filme na Crunchyroll, maravilhoso de lindo, nossa. E eu acho que eu tô querendo falar um pouco sobre. Eu tô querendo muito falar sobre o final de Demon Slayer, porque meu namorado comprou a box, aí eu terminei de ler antes dele. E ele tá até agora. Ele acabou de terminar o arco dos ferreiros. E eu tô esperando ele continuar pra poder conversar com alguém sobre, porque, nossa, é muita informação. Então, se ele não tá lendo a tempo, é capaz de eu gravar um vídeo pra conversar com vocês sobre isso, porque eu tô doida sobre isso, sobre esse mangá, sobre essa história. Eu chorei tanto, cara, tanto. Eu sei que é capaz do último filme que sair só em 2029, com certeza vai ser 2029 pra frente. Eu tenho certeza que eu vou precisar ver esse filme 2 vezes. Eu já tô fincando desde agora. Porque a primeira vez eu vou ver só com o olho cheio d'água, eu vou ver borrado. Eu vou ter que ver 2 vezes pra poder ver toda a beleza que tem. Mas tá. Porque, nossa, eu chorei muito no mangá. Chorei, nossa, pra caramba. Eu desidratei legal. E meu namorado rindo falou que eu tô cara de batata. Mas tá, já tagarelei bastante. O vídeo vai ficar por aqui. Até semana que vem. Prometo que vai ter vídeo dessa vez. E é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham atiçado um pouco a curiosidade sobre o anime. Acho que vale a pena dar uma chance, né? Agora que vocês sabem os pontos que podem ser um pouco esquisitos. Mas se vocês gostarem da trama, eu acho que vale a pena assistir sim, porque ele é bem engraçado. E é isso. Tchau, tchau.